Enquanto a gente ouve a tradução de uma palestra do Dhamma Junta Mahabua. Palestra Dois Tipos de Conhecimento, 9 de agosto de 1979. Não importa quão sofisticado e avançado o conhecimento do mundo possa ser, ele não pode eliminar o sofrimento e a dureza e as dificuldades da mesma forma como o conhecimento do Dhamma pode. Porque o Dhamma sempre traz paz e frescor. O mundo sem Dhamma é um mundo de dukkha. Não importa o quanto você tenha estudado, esse conhecimento mundano nunca vai te livrar da dukkha dentro do coração, porque ele não é feito para a remoção de dukkha. Somente o conhecimento do Dhamma ensinado por todos os Budas pode fazer isso. Se você estudar e praticar o Dhamma, você definitivamente vai alcançar os resultados do Dhamma. Embora o conhecimento mundano e o conhecimento do Dhamma sejam ambos conhecimentos, eles são tal como seres femininos e seres masculinos. Embora ambos sejam seres humanos, eles são diferentes. Você pode separá-los simplesmente através de olhá-los, simplesmente olhando para eles. A mesma coisa com o conhecimento mundano e o conhecimento do Dhamma. Eles têm diferentes propósitos e diferentes características. Você pode separá-los se você estudar e praticar o Dhamma. Por outro lado, se você ainda não estudou e praticou o Dhamma, você não será capaz de separá-los. Por quê? Porque você somente vai saber sobre o mundo e vai pensar que ele é um lugar ótimo de se viver, para ter fama, fortuna, honra, influência e poder. Embora o seu coração esteja vazio e sempre quente e fritando. Não importa quão alto e poderoso você possa proclamar ser, você nunca vai ser realmente feliz. Você não deve então pensar que vai encontrar a verdadeira felicidade somente aprendendo conhecimento mundano. Onde quer que você vá, em qualquer tempo ou lugar, qualquer classe ou sociedade, em que o Dhamma está estabelecido, felicidade sempre estará com eles, correspondente à intensidade em que o Dhamma está desenvolvido neles. O Dhamma é, portanto, indispensável ao mundo. O Dhamma deve acompanhar cada decisão, se você quiser se beneficiar dele, seja para você, para sua família, para a sociedade ou para o seu país. Sem Dhamma, você vai terminar em sofrimento e estresse. A razão por que não há verdadeira felicidade no mundo é porque não há nenhum Dhamma. Olhando no coração, você vai ver. Onde quer que haja eventos perturbantes acontecendo no mundo, o seu coração será consumido por eles. Quanto mais você pensar, mais bagunçado o seu coração fica. Você pode medir o seu sofrimento pelos seus pensamentos. Quando você não pensa sobre eventos preocupantes, a sua chitta fica calma e pacífica. Quando a sua chitta experiencia samatha ou dhamma tranquilo, mesmo nos estágios iniciais, você vai ficar admirado. Samatha significa tranquilidade que surge da prática do Dhamma e produz verdadeira felicidade. Os aramanas, os objetos mentais ou as sensações geradas por pensar sobre o Dhamma e pensar sobre o mundo diferem muito de um para o outro. Pensar sobre o mundo produz sofrimento e estresse, enquanto pensar sobre o Dhamma elimina as quilesas, desejos ignorantes, tanhas, asavas e dukkha do seu coração. Se você é um praticante do Dhamma e realmente acredita na lei do karma ensinada pelo Buda, você deve olhar com cuidado os seus pensamentos, que são direcionados pelas quilesas, por tanha e asava, porque eles sempre vão te trazer dukkha. Esses pensamentos e dukkha são inseparáveis. Se você quiser pensar, você deve pensar sobre o Dhamma e abster-se de pensar no mundo em todos os momentos. Você deve sempre opô-los e eliminar esses pensamentos. Não importa o quão difícil seja, você deve fazê-lo, porque é o seu trabalho.
O Buda ensinou que esse é o caminho e que seus nobres discípulos eliminaram as quelezas. Eles tiveram que suportar a dukkha e a dificuldade antes de destruir as quelezas. Quando você vai na batalha, é normal que você tenha que enfrentar sofrimento, tal como lutadores de boxe quando eles entram no ringue. Mesmo o vencedor tem que passar por muito dukkha, não apenas o perdedor. Esse tipo de vitória, entretanto, não põe um fim nos seus conflitos, mas o triunfo no Dhamma sobre as suas quelezas, esse sim. É normal esbarrar em sofrimento quando você tem que opor e destruir as quelezas através do desenvolvimento de sati e sabedoria. O Buda foi o primeiro a experienciar essa dukkha quando ele desmaiou de tão intenso foi o seu esforço. O mesmo foi o Pão de Savaka, os nobres discípulos. Se a dukkha, se essas experiências de dukkha foram normais no passado, como que você pode esperar que seja diferente? Como que você acha que vai se tornar iluminado sem passar pela dukkha que o do Buda e os discípulos passaram? É inevitável. Você vai ter que passar por dukkha se você quiser seguir os passos do Buda e dos Savakas. Eles tiveram que experienciar dukkha e você também terá. Eles eram lutadores, então você também deve ser. Pode ser dito que você está seguindo um grande professor, o Senhor Buda. Você não deve ser enganado pelos seus pensamentos e sentimentos criados pelas quelezas. Você não deve obedecê-los, mas deve sempre opô-los. O Dhamma é sua arma para identificar e destruir as quelezas. Sati, ou sabedoria, é o Dhamma que protege e lhe suporta. As quelezas vão aparecer de várias formas, quando objetos visuais, sons, sabores, aromas, objetos táteis vêm em contato com o seu coração, onde você deve sempre notá-los e opô-los. Se o seu sati for sempre presente e você estiver realmente determinado a lutar. Sati é um dhamma indispensável que vai sempre protegê-lo. Você não deve simplesmente estar ocupado ou sem sati. Você pode estar pensando que você está relaxando, mas na verdade você está sendo complacente, esperando as quelezas tomar conta. Isso não é bom para você. O que é realmente bom para você é quando você está matando as quelezas, que é a sua mais importante missão e dever, porque essa é a missão que você tomou o manto. Nós já experienciamos a vida mundana antes de tomarmos o manto. E nós sabemos que ela é misturada com venenos. Você não pode confiar no sabor da vida mundana, de que ela vai sempre te trazer felicidade. Mas você pode confiar cegamente no sabor do Dhamma. Vocês estão agora colocando a confiança e baseando na prática do Dhamma, que ela vai sempre produzir felicidade. Os 4 requisitos, comida, roupas, abrigo e remédios, estão sendo abundantemente fornecidos pelos patrocinadores leigos. Eles oferecem esses requisitos com fé e respeito, então vocês não têm que ficar preocupados e distraídos do seu esforço, que é seu único dever, a tarefa de eliminar todas as quelezas, usando as várias técnicas e meios hábeis desenvolvidos pelo seu senso comum e habilidade. Nenhuma outra tarefa é mais importante para um samana, aquele que abandonou a vida em família e que seguiu o caminho do Buda. Você não deve se distrair em fazer outras tarefas, porque você acha que elas são atrativas ou valiosas. Desenvolver coisas mundanas não é tão importante como desenvolver o coração, que vai lhe trazer contentamento. Embora você esteja vivendo numa pequena cabana com o teto vazando, você vai ter paz e se sentir confortável e estar livre de preocupações. Quando você deixa a cabana, você não se preocupa com nada que vai acontecer com ela. Você não está buscando fama ou fortuna, ou riqueza. Porque ela não é. Porque isso não é valioso.
even if it's fashionable. Mesmo que isso não é valioso. Não é uma coisa verdadeira. A verdadeira coisa é o ensinamento do Buda. Se você tem fé em seguir esse seu ensinamento, você vai sempre encontrar segurança e contentamento, mesmo que você estiver vivendo num barraco. Sati é indispensável na batalha entre as quilesas e o Dhamma. A maior parte das vezes é as quilesas que destroem o Dhamma pela falta de Sati. Você, portanto, deve ter sempre Sati. Esse é o seu dever. Estou dizendo isso do fundo do meu coração e da profunda apreciação do Dhamma que ele realizou, que ele não realizou na sua prática. Sempre seguir com eu sempre segui com fé aquele ensinamento do Dhamma, o ensinamento do Dhamma, tal como aquele que diz Rukamula Senasanam, que é a prática ascética de viver na floresta, que é ideal para cultivar, que é o local ideal de prática para aquele que busca a verdadeira fim do sofrimento. E por continuamente investigar Kesa, Lomana, Kadantata, Cho, cabelos, pelos, unhas, dentes, pele. Esses 5 kamatanas, lista de 5 partes do corpo. O que significa a pele que embrulha esse corpo e que escurece o coração sobre a verdadeira natureza do corpo? Mesmo que ela seja muito fina, ela pode completamente cobrir a verdade. O Buda ensinou a contemplar esses 5 objetos, para frente e para trás. Quando você olha para a pele, você deve dissecá-la e olhar para a carne dentro e ver como que é do lado de dentro. Você já viu as partes externas, agora você quer ver as partes internas. Se você somente olhar nas partes externas, elas vão sempre te enganar. Olhando embaixo da pele, vão dar a verdadeiro insight na verdadeira natureza do corpo. Você deve repetidamente investigar essas partes do corpo, para cima e para frente e para trás. Tal como fazendeiros cultivam os seus campos, para frente e para trás, até que o solo esteja pronto para o plantio. Você não deve usar o número de vezes que você investigou para medir o resultado de Magapala Nibbana. Você deve usar a sua habilidade em repetidamente investigar até ver com clareza e abandonar o corpo como a sua medida de sucesso, de êxito. Quando você realmente ver com sabedoria a verdadeira natureza do corpo, você naturalmente vai recortar o seu apego ao corpo. Isso é Sanditiko, vendo a verdade pela prática. Esse é o dever de um bico, essa é a sua ocupação, você deve manter isso em mente. Não perca seu tempo pensando como pessoas no mundo fazem, seja construindo templos, cabanas para monges, salões de meditação, e então esquecer da prática do Dhamma, que mantém o seu coração calmo, pacífico e tranquilo. Quando nós não praticamos, nós vamos ficar entediados e agitados, e vamos ficar inclinados a fazer outro tipo de coisa, tal como construir templos e estupas que não promovem a paz e a calma, mas somente confusão e desarranjo, seja dentro ou fora do templo. Dentro do templo, os monges isso causa problema para os monges e noviços de samaneras. Fora do templo, causa problema para os pelos patrocinadores leigos. Força o relacionamento entre os leigos e os bhikkhus, que são um campo de mérito para o mundo. Em vez de cooperar, criam problemas. A sangha, a comunidade de monges, então se tornam vampiros, em vez de ser um campo de mérito para as pessoas. Como que isso vai levar à tranquilidade? Pense sobre isso. Isso é porque os bhikkhus não estão mantendo a sua ocupação de focar no desenvolvimento de sila e desenvolvimento da chitta. Você precisa ter sabedoria, satipanya, sati sabedoria, para constantemente olhar para a sua chitta. E você nunca deve abandoná-la. Você quer que a sua chitta se torne um objeto de adoração e reverência. Isso não está fora da capacidade de sati e sabedoria. O Buda prescreveu 40 objetos de meditação para cada praticante escolher. Eles são a base do desenvolvimento mental e são a sua mais importante aquisição.
Para ver a verdadeira natureza do corpo, você deve usar os 5 kamatanas. Cabelos, pelos, unhas, dentes, pele. Ou então as 32 partes do corpo como objeto de sua investigação, o que você preferir. Essas partes estão com você o tempo todo. Então, como que você não pode vê-las? Como que o Buda e os seus discípulos foram capazes de vê-las? Os olhos deles eram similares aos nossos, e os seus corações eram similares aos nossos. E a sua sati e sabedoria são similares à nossa sati e sabedoria. A razão é porque eles corretamente usaram a sati e sabedoria para investigar a verdade. Seguindo com fé o ensinamento do Dhamma, eles foram capazes de remover as ilusões e se tornar iluminados. A sua missão foi de eliminar as kilesas, tanhas e asavas. É a mesma missão de todos os bhikkhus, porque é a verdadeira missão. Você deve completar essa missão através de incansavelmente investigar com sua sati e sabedoria e não deve tomar outras ocupações, porque elas sempre vão te levar na direção contrária da paz e do contentamento, que são ou de outro samanadama, e dos ensinamentos do Buda. Você já tem requisitos adequados, vocês não devem estar preocupados com eles. Vocês devem então concentrar todos os esforços na sua prática de meditação. Não importa quão difícil seja e quão difícil possa parecer, que agora você está no campo de batalha. Se você está tendo dificuldade em lutar com as quelezas, você deve perguntar por quê. Por que a Tita não consegue se acalmar? Por que a Tita continua agitada e preocupada? Que tipo de pensamentos a Tita está obcecada com? Você deve usar os seus pensamentos como objetos de investigação para ver sua verdadeira natureza. Isso vai fazer com que a Tita, que está sendo enganada por esses pensamentos, que continuam gerando ideias e conceitos, para cada vez amarrar e prender ainda mais a Tita. Esse é o caminho da investigação. Mas primeiro, a gente tem que acalmar a Tita com sati e sabedoria. A Tita vai finalmente se acalmar, porque ela não pode resistir ao poder de sati e sabedoria. É o mesmo para todos os tipos de kilesas. Eles não podem opor-se ao poder de sati e sabedoria. Dhamma sempre é um oponente superior. É a ferramenta de treinar e disciplinar a Tita, e a ferramenta para eliminar todos os tipos de kilesas. Mas quando você aplica o Dhamma em sua prática, é as kilesas que estão te nocauteando. Por quê? Porque ainda você não tem Dhamma suficiente para ser capaz de pegar as kilesas. Então você não deve ficar parado. Você deve usar sua sabedoria para criar diferentes métodos de investigação, para obter insight da natureza das kilesas e obter os mais variados níveis de Dhamma, que são consequências da sua investigação e contemplação dos vários tipos de Dhamma. Isso pode ser uma parte do corpo, do corpo de outras pessoas. Você deve então investigá-los como repulsivos ou como asubha, tanto o seu corpo como o corpo de outras pessoas, para desenvolver o caminho para a cessação de dukkha. Esses pensamentos, esses sankaras e pensamentos que podem gerar são esses sankaras ou pensamentos que podem gerar tanto o caminho como a causa de dukkha. O caminho para o fim de dukkha como a causa de dukkha. Mas normalmente esses sankaras são manipulados pelas kilesas e se tornam a causa de dukkha. E assim sempre foi. Não tem dúvidas a respeito disso. Para fazer com que os sankaras sejam uma arma do caminho que vai nos trazer liberdade, você deve treinar os sankaras para trabalharem na direção do Dhamma. Se a Tita não se acalma, como você, um bhikkhu, pode encontrar felicidade? Se a Tita está sendo queimada pelas fogo das kilesas, então o que tem de bom nesse mundo, nesse corpo, nessa existência? Você está sempre deprimido e desesperado. Como que você pode fazer a sua vida significativa, valiosa? Você deve se basear no Dhamma para eliminar as kilesas ordinárias, que são os principais culpados que fazem a sua vida ordinária. Quando as kilesas forem destruídas, a calma vai surgir. Os estágios primários da prática, calma e tranquilidade, são essenciais.
Se a Tita não estiver calma, você nunca vai estar feliz. Porque você vai estar queimando nos fogos da luxúria, ódio e delusão. Você não é nobre porque você não... Você não é nobre simplesmente por vestir um pano marrom. O que tem de nobre num pano marrom? Tem muitos desses panos nas lojas. Somente é um símbolo da vida nobre. É somente um símbolo da vida de um nobre. Qual a meta de um bico? É a removação das quelezes e não a acumulação das quelezes. Não é ficar parado no meio do fogo da luxúria, ódio e delusão. Seu meta inicial é tranquilidade e paz. Então investigar esse corpo para ver que ele é feito de 4 elementos. Que ele é impermanente, sofrimento e que não é eu. É repulsivo, assobar, é nojento. Esse corpo é cheio de impermanência, sofrimento e de coisas que não estão no nosso controle. Você deve concentrar sua sabedoria para investigar esse corpo, para ver a sua verdadeira natureza. Você não deve simplesmente... Não deve assumir que você vai estar sempre vivendo com um professor. Porque essa é a natureza do mundo. Porque a natureza desse mundo é de impermanência, ou anicca. Então, enquanto você está vivendo com um professor, você deve concentrar todos os seus esforços em abandonar as quelezas. Quando você tem dúvidas, você deve perguntar. Ele está sempre pronto para responder suas perguntas e dar conselho na prática de meditação. Além de te instruir, ele vai estar esperando os resultados, ouvir sobre os resultados da prática, que você foi capaz de ver e experienciar por você mesmo. Quando você faz isso, é inevitável que haverá... Quando você faz a prática, é inevitável que haverão questões, dúvidas, especialmente quando você estiver desenvolvendo sabedoria. Algumas dessas questões você será capaz de resolver por conta própria, mas algumas outras você precisa de ajuda de um professor, para que você possa progredir continuamente na prática. Por essa razão, o Buda chamou os seus discípulos de Savaka, ou seja, aqueles que ouvem. Você tem que ouvir o ensinamento para que seja capaz de praticar. Somente o Buda é Sabanyu, que atingiu a iluminação por conta própria. Os Savakas são aqueles que ouvem primeiro para depois se iluminar. Nós somos discípulos, vocês são discípulos, aqueles que escutam. Então devem escutar o ensinamento e têm que prendê-lo, fazê-lo penetrar fundo no coração. Você não deve simplesmente escutar. Porque tal é a mesma coisa que jogar água num cachorro. Não importa quanto de água você joga nele, ele vai simplesmente chacoalhar toda essa água fora. A mesma coisa com o ensinamento do Dhamma, que é simplesmente jogado no seu coração. E que você simplesmente pode chacoalhar para fora pelo poder das quelezas. Se você não escuta com sati, será impossível você atingir qualquer Dhamma, porque o seu coração... atingir qualquer Dhamma no seu coração, ou adquirir sabedoria para se libertar. Esse não é o caminho para um praticante sério que almeja a liberdade e educa. Se você o faz assim, será tal como um porco na fila do matadouro. Eu tenho grande preocupação por vocês. E essa é a razão porque eu constantemente desinstruo. Eu não vejo nada nesse mosteiro mais valioso do que meus alunos que estão estudando e vivendo comigo. Eu penso dos benefícios que eles vão adquirir depois de desenvolver-se à perfeição. E depois ajudar a propagar o ensinamento do Buda, que vai acontecer de forma natural e inevitável. Mas agora vocês devem estar simplesmente preocupados em desenvolver e treinar a si mesmos, em estabelecer uma fundação do Dhamma e completa confiança em si mesmos. Os benefícios aos outros vão seguir, tal como no caso do Buda. Primeiro ele concentrou todos os seus esforços em desenvolver a si mesmo e não se preocupou com mais nada. Depois que ele se tornou iluminado e completamente livre de dukkha, ele então tomou o papel de um professor, ensinando o Dhamma por amor e compaixão até que ele veio a passar. Mas, pelo seu exemplo, o ensinamento do Dhamma foi preservado e passado até o presente. Os benefícios para vocês e os outros são inseparáveis. Todos os nobres discípulos ou savakas seguiram o exemplo do Buda ao máximo de sua habilidade. Eles beneficiaram os outros o máximo que eles podiam. Se você não está iluminado ainda, como que você pode ensinar os outros a se iluminarem? Isso não é possível.
Você ensina cegamente, como seus estudantes vão ver a verdade? Seus estudantes não vão se beneficiar do ensinamento. Você somente conhece o Dhamma teórico e não o Dhamma prático. Seu ensinamento não vai iluminar os seus alunos, mas somente vai alimentar especulações que vão levá-los na direção contrária do caminho correto. Esse é o grande contraste entre um praticante iluminado que pode ensinar com completa confiança, porque ele ensina aquilo que já experienciou e já realizou no seu coração. Então, como que alguém pode cegamente ensinar? Não. Então, como que ele poderia estar cegamente ensinando quando ele já viu a verdade verdadeiramente no seu coração? Então, seus alunos são capazes de escutar com completa confiança. Assim é como o Dhamma se propagou desde o ensinamento da época do Buda. Dessa forma, a transmissão do Dhamma prático é diferente da transmissão do Dhamma teórico. Que somente é capaz de descrever as quilesas dentro do coração, mas não é capaz de destruí-las. É inútil. Você deve ver essa verdade, porque é muito diferente da teoria. A descrição das quilesas, tanhas, asavas, o caminho, maga, pala e nibbana são muito diferentes da coisa verdadeira. A descrição não pode eliminar as quilesas, mas a experiência de verdade pode. Quando você claramente vê as quilesas e sua verdadeira natureza, elas vão desaparecer. Seja sincero e dedicado. O Dhamma do Senhor Buda pode ser claramente realizado no seu coração. Não abandone seus esforços, mas intensifique. Se houver dukkha, você deve suportar. Todos os seres vivos experienciam dukkha. Não tenha medo ou fique desencorajado pelo sofrimento que surge da prática de enfrentar as quilesas, porque ele não vai te matar, mas ele vai te tornar vitorioso. Esse sofrimento vai eliminar a dukkha criada pelas quilesas e remover toda a dukkha do seu coração. Então, como que esse sofrimento pode ser insuportável? Desmotivador ou causar a derrota? Você não pode enfrentar a dukkha, o sofrimento que surge da prática. Como que você vai enfrentar o dukkha que surge das quilesas? Como um praticante, você tem que pensar racionalmente. Você não pode Você não deve desalimentar Satipanya, porque ela é a única coisa boa para eliminar as quilesas, tanhas e asavas. Ouvir uma palestra do Dhamma dada por alguém iluminado é considerado por aqueles que praticam meditação a sua primeira prioridade. Quando você está desenvolvendo calma, a sua chitta vai se acalmar muito facilmente enquanto você ouve uma palestra assim, mesmo que você nunca tenha se acalmado antes. Se continuar com sati, o som do Dhamma fluindo na chitta, a chitta não vai pensar sobre outras coisas. Normalmente a chitta está pensando sem direção. Mesmo quando você está meditando, você pode pensar sem direção, porque os seus pensamentos são mais fortes do que o seu sati. No começo da prática, você não será capaz de parar seus pensamentos. Quando você ouve uma palestra, você deve focar sua atenção no som do Dhamma fluindo na sua chitta. Isso vai prevenir que você pense sem direção e, consequentemente, a sua chitta vai se acalmar. Quando você ver isso, é muito mais fácil desenvolver tranquilidade ouvindo uma palestra do Dhamma do que meditando por conta própria. Se você estiver uma base de calma estabelecida, você rapidamente vai entrar nessa calma. Algumas vezes, quando você entra nessa calma, você vai abandonar o som do Dhamma e a chitta vai permanecer sem necessidade de um controlador como o sati. Isso também pode acontecer. Quando você desenvolve sabedoria, ao ouvir um discurso, a chitta não vai permanecer parada, mas ativamente vai seguir o discurso, porque a natureza de sabedoria é sempre investigar, mesmo quando ela está sozinha. Quando você ouve a palestra, a sabedoria vai seguir de perto, tal como se o professor estivesse limpando o caminho à sua frente. Quando vem ao tópico de investigação, você atentamente ouve a explanação que ele vai te dar sem hesitação, porque ele já entendeu. E quando você ouve a explicação, você também entende. Essa é a razão porque eu verdadeiramente acredito que é possível se tornar iluminado simplesmente de ouvir o Buda dando uma palestra.
Como eu não posso acreditar nisso quando eu já experienciei isso eu mesmo? Quem pode ensinar melhor que o Senhor Buda, que é considerado o melhor professor? Depois dele estão os nobres discípulos ou sávakas, que também se tornaram iluminados. Tudo o que eles ensinaram era verdadeiro e veio de sua experiência prática. Se você ouve o Dhamma, a palestra do Dhamma de uma pessoa iluminada, você pode se tornar iluminado. Se é dado por uma pessoa não iluminada, vai simplesmente vai estar totalmente preenchido de especulações e você não vai ter nenhum benefício. A palestra dada por um teórico é muito diferente dada por um praticante. O teórico não conhece o verdadeiro Dhamma. Qualquer Dhamma que ele conheça é totalmente falso. A Chitta é onde você tem que eliminar os problemas. Você não deve olhar em outro lugar, porque o culpado principal é a Chitta, que está constantemente criando problemas e fazendo você pensar sem cessar pelo passado e pelo futuro, por objetos visuais, sons, cheiros, sabores, gostos e objetos táteis, sejam eles bons ou ruins, corretos ou incorretos. Não importa quanto tempo faça as coisas tenham acontecido, você vai continuar pensando sobre elas e vai se tornar alegre, triste e perturbado. Você está sendo enganado pelas quelezas e seus truques. A manipulação dos cinco agregados, os seus servos de longa data. Você tem que fazer os cinco agregados, os servos do Dhamma, através de eliminar as quelezas do seu coração. Se você alcançar isso, os cinco agregados vão virar servos do Dhamma. Mas eles vão continuar ativos, porque é a sua natureza. Isso é especialmente verdade com Sankara e Sanya, fabricações mentais e percepções de memória. Sanya é muito mais sutil que Sankara, porque ela permeia silenciosamente, tal como tinta num papel absorvente. Sankara tem que mexer antes que você possa pensar. Sanya simplesmente se espalha lentamente para formar uma imagem mental, para o Sankara então conceptualizar em cima. É natural que Sanya e Sankara continuem, mesmo sem as quelezas para manipulá-los, exceto quando a Chitta descansa em Samadhi. Entretanto, tudo que eles façam não terá efeito, porque não tem ninguém sendo afetado por eles. Mas se eles estão sendo manipulados pelas quelezas, eles vão se tornar um problema. Se eles não estão sendo manipulados pelas quelezas, então eles vão continuar criando imagens mentais e pensamentos até a dissolução do corpo, onde eles vão vir a uma completa cessação. Esses cinco agregados vão continuar a funcionar depois de você estar livre das quelezas, tal como a cauda de uma lagartixa que foi cortada continua balançando para lá e para cá como se estivesse viva, enquanto de fato não tem nenhuma vida nela. Os cinco agregados vão continuar porque a Chitta ainda os possui. A Chitta, entretanto, não está apegada ou enganada por eles. Quando você ouve um som, você se torna consciente dele através do seu ouvido e senso de audição, porque a vijnana, a consciência sensorial, ainda funciona. Imediatamente após ouvir um som, ele vai desaparecer se você não se apegar, não ficar preso nele. Ele vai surgir e desaparecer. Esses cinco agregados somente se tornam pacíficos e quietos quando a Chitta descansa em Samadhi. Quando eles temporariamente param de funcionar, tudo que permanece é esse saber que permeia todo o universo, tal como um som que se espalha em todas as direções. Isso é devido à sua grandeza. Isso é devido à sua grandeza. Nada pode penetrar ou influenciar. Não pode ser criado por sua imaginação. É tão sutil que não pode ser comparado com nada. Mesmo que você não saiba como que é, mesmo que você saiba como que é, você não será capaz de descrever. É como se o mundo e o universo tivesse completamente desaparecido. Tudo que permanece é esse saber. Você não consegue apontar onde esse saber está e você também não se importa com isso. Para quê? Quando você sabe que você não pode localizar esse saber, você simplesmente aceita isso.
esse saber não tem outras características fora esse saber inegável, que é a sua verdadeira natureza. Não tem desejos, não tem apegos. Para isso, nesse estado não existe nem de mais nem de menos. Tudo está correto. Esse saber é tão vasto que parece englobar todo o universo. Ele também aparece muito vazio. É vazio de todo o universo. Porque não tem nada a ver com nada do universo. Depois de emergir deste tipo de samadhi, todos os fenômenos mentais ou namakandas, tal como sensações, percepções e pensamentos e consciências sensoriais vão reaparecer. Eles aparecem imediatamente. Imediatamente desaparecem. E não vão se tornar uma longa corrente porque não há quilesas para conectá-los. Eles não são causa de sofrimento e não vão criar dukkha para a mente. Você pode usar esses fenômenos mentais da forma como quiser, enquanto eles estão ativos. Você tem que ver isso por conta própria. Enquanto eu estou te dizendo, pode parecer incrível, mas quando você vê o que eu vi, você vai ver o que eu quero dizer. Isso é o que é a genuína verdade. Essa é a natureza da genuína verdade. A Chitta se torna constante e imutável. Então, você não pode dizer como que a Chitta está hoje, como que a Chitta estava ontem. Isso não vai acontecer. Você claramente vai ver que as quilesas que causam a Chitta a parecer mudada, a se tornar isso ou se tornar aquilo. Essas mudanças são grosseiras ou sutis. São os truques conspiradores das quilesas. Quando você completamente as eliminou, não tem mais nada para te enganar. A Chitta continua a mesma, dia para frente e dia para trás. Anos, meses, dias, você não está se preocupado, porque são realidade convencional e realidades relativas que não têm impacto na Chitta. A Chitta simplesmente os vê como uma passagem de tempos e eventos, dia e noite, nascer do sol, pôr do sol. O que tem para ser enganado a respeito? A terra que você anda é simplesmente um elemento terra, no estômago tem muito elemento água. Seu corpo continua respirando o ar para dentro e para fora. O elemento fogo mantém o seu corpo aquecido. São somente elementos. Para que se tornar iludido com o conceito de eu e meu, seres humanos e animais? Por que criar conceitos que contradizem o Dhamma? Tentar ir contra o Dhamma é como andar em pregos. Você tem que ver de acordo com o Dhamma. Se eles são somente elementos, você deve vê-los como somente elementos. Você vê de acordo com a verdade que o Buda ensinou, todos os seus problemas estão resolvidos. Seja dedicado e sincero. Vocês devem destruir as quilesas porque elas são danosas para a Chitta. Seus pensamentos e imaginação são auto-danosos porque eles são instigados pelas quilesas. A mesma coisa com suas suposições e especulações. Mas uma vez que você tenha completamente eliminado as quilesas, você pode pensar o que você quiser. Não vai te causar nenhum problema. E você consegue controlar os pensamentos. Você pode pará-los e tem controle sobre eles. Esses agregados se tornam ferramentas que você pode usar e guardar quando você terminar de usá-las. Quando você vai dormir, você simplesmente desliga. Quando você quer entrar em Samadhi, você simplesmente freia os pensamentos e sentimentos de entrar nesse estado de saber e você pode descansar em paz e tranquilidade. Isso é tudo. Quando o tempo chegar para a sua dissolução, você está preparado, porque você já investigou tudo. Você não vai ficar excitado, porque você sabe que a morte é simplesmente a desintegração dos 4 elementos. Você não vai sentir. Você não vai querer morrer ou querer viver. Tanto a aversão à morte, ou atração à vida são 2 faces da mesma moeda. Por que continuar vivendo quando é a hora de morrer? Por que tentar resistir? Isso me lembra do Buda, nosso sábio professor. Durante o evento que o venerável Sariputta veio se despedir
dele. Se o Buda tivesse pedido ao venerável Sariputta para não passar, que permanecesse um pouco mais de tempo para ajudá-lo a ensinar o Dhamma, isso seria encorajá-lo a permanecer por mais tempo no ciclo de nascimento, envelhecimento e renascimento. O Buda também não queria que ele passasse. Se o Buda não quisesse que ele passasse quando a morte dele estava iminente, isso seria resistir à morte. Se ele dissesse para ele adiante, então seria encorajar a morte. O Buda aconselhou que quando fosse a hora certa do Sariputta morrer, que ele deixasse assim ser. Esse foi o conselho mais apropriado. Quando a hora chegar, isso significa que Sariputta deveria deixar acontecer naturalmente, de acordo com a lei da natureza, que Sariputta já tinha investigado profundamente. Essa forma não é resistir à verdade, e nem quando não for a hora ainda fique. Mas antes que você vá, você deve dar um discurso do Dhamma. O Buda disse isso ao venerável Sariputta e Sariputta entendeu. Então, o Senhor Buda deu a ele a permissão de demonstrar a sua proeza de ensinar e seus poderes psíquicos. Depois de ensinar, ele se despediu e o Buda deu permissão para que 500 bhikkhus e samaneiras acompanhassem o venerável Sariputta ao seu local de nascimento para o seu passamento. O ponto aqui é que o Buda não pediu que o venerável Sariputta vivesse por mais tempo. Também não encorajou que ele fosse adiante. O Buda disse que para ele deixar os khandas se quebrarem naturalmente. Foi da mesma forma quando o venerável Moggallana veio se despedir do Buda, que foi 7 dias depois do venerável Sariputta, se minha memória não falha. O Buda deu a Moggallana o mesmo conselho e deu a permissão de demonstrar sua proeza de ensinamento e seus poderes psíquicos. Primeiro ele deu o ensinamento do Dhamma e depois ele voou no céu para cima e para baixo na terra, dando outra palestra do Dhamma, e assim o fez várias vezes. O Buda também deu permissão para os bhikkhus e samaneiras acompanhar o venerável Moggallana até que ele realizasse seu passamento. Durante o tempo do Buda, Maggapala Nibbana era abundante entre os praticantes. Tinham muitos que já tinham o caminho, o fruto, mas quando olhamos para essa época, nós vimos somente pessoas possuídas de Dhamma falso. São somente nomes das Kilesas e do Dhamma, mas não o verdadeiro Dhamma. Seja Samadhi ou sabedoria, não tem nenhuma coisa real disso. Quem que vai trazer de volta o verdadeiro Dhamma do Senhor Buda? Quem que vai aplicar o caminho verdadeiro do meio, que é o caminho apropriado para alcançar Maggapala e Nibbana e eliminar as Kilesas que opõem Maggapala e Nibbana? Tem que ser vocês, praticantes. Vocês devem estar somente preocupados com vocês mesmos e cuidar de si mesmos. Sempre lembre de praticar. Não fique parado e ocioso, ou você vai continuar ignorante. Você deve usar os meios hábeis e técnicas de sabedoria para lutar contra as Kilesas e obter insight. Primeiro você deve nutrir sua sabedoria até que ela possa investigar por conta própria sem precisar ser cutucada. E ao ponto que vai investigar de forma sem parar, ao ponto que você tenha que freá-la. Com relação ao Dacha, um dos grilhões mais elevados descritos nos textos, eu imagino em que estado mental estava a pessoa que gravou isso. Isso não é querer achar defeito na pessoa, mas os textos revelam seu estado mental. Isto é, estava ele livre das Kilesas ou estava ele ainda possuído das Kilesas?
traduzindo o Datya como um estado mundano de agitação, que seria um dos 5 obstáculos da pessoa mundana. Esse Udatya dos grilhões é uma obsessão, na verdade, uma obsessão com a investigação, quando a sabedoria vai a um extremo. Isso é categorizado como um dos grilhões mais elevados, junto com Maná, essa arrogância, e Avidya, porque esse estado resplandecente de saber de dentro do coração. A Chita não está realmente mundana, um estado de agitação mundana, não está agitada, mas é uma agitação que vem de estar obcecado com a investigação. Esse é o nível do caminho do Arahant, o caminho do estado de Arahant. Isso é quando o caminho de Arahant faz progresso. Até que o caminho de Arahant se torne plenamente maduro, então o fruto de Arahant vai surgir instantaneamente. Porque então a Chita vai cortar completamente o nascimento e a existência. Tudo foi cortado e destruído em um instante. No instante o caminho se mescla com o fruto, e o caminho de Arahant se torna o fruto de Arahant. Nesse estado, mas nesse estado não pode ser considerado completo ou perfeito Dhamma ou completo trabalho do desenvolvimento mental. Tal como que quando você está subindo numa escada que leva quando você está subindo uma escada para o próximo andar de um prédio, um de seus pés está na escada, enquanto o outro seu pé está no andar. Esse é o instante em que o caminho se une com o fruto. Imediatamente, quando o seu outro pé levanta do degrau da escada e é colocado no mesmo andar do prédio, naquele momento, então, foi alcançado o perfeito Dhamma, que é Nibbana. Quando ainda você está levantando o outro pé, você ainda está trabalhando. Mas uma vez que você tenha colocado o outro pé no andar do prédio, você completou o trabalho e alcançou o fim de Dukkha, e realizou o perfeito Dhamma. Você alcançou o resultado último. Quando você ainda está levantando o outro pé, isso ainda é caminho, aproximando do fruto. Mas quando ambos os pés tocaram o andar, isso é descrito pelos comentaristas como o fruto de Arahant. De fato, é Nibbana, porque o Buda também mencionou assim. Se não tivesse feito isso, então os Savakas, nobres discípulos, teriam questionado por que ele não mencionou esse Nibbana que acontece imediatamente após o estado de Arahant. Então, com a sabedoria do nosso grande professor, o Mestre Buda, que clarificou os 4 caminhos, os 4 frutos e um Nibbana. O caminho e o fruto são pares. Pares tal como o caminho de Arahant e o fruto de Arahant. Depois desse par, você pode dizer que é o fruto de Arahant. Você pode dizer que é Nibbana. Não há contradição aqui, especialmente para aquele que alcançou tal estado. Qualquer um pode dizer qualquer coisa a respeito, mas não há contradição para ele que alcançou a verdade última. Os bhikkhus, na época do Buda, eram possuídas de Magga e Pala. Então, como que nós podemos estar possuídos de preguiça e fraqueza?